Aqui no Aprendendo com a Mistral, a gente tem visto muita coisa, né? Já discutimos vários aspectos do mundo do vinho e estamos aprendendo bastante juntos. A gente já passou por fatores técnicos, culturais e históricos. Mas olha, eu sigo com uma dúvida que eu tenho certeza que muitos de vocês compartilham comigo. Como é feito o vinho? Como que uma uvinha como essa passa a ser uma bebida tão complexa? Quais são as fases de produção? Da uva ao vinho é o assunto de hoje no Aprendendo com a Mistral. Vamos lá? A arte de transformar as uvas em vinho se chama enologia. Essa arte hoje em dia não é tão diferente do que ela era há milhares de anos. Se a gente for buscar um resumo simples para como o vinho passa a existir, a gente pode dizer que ele é o resultado da fermentação do suco de uva. Antigamente, o vinho era feito em pequenas piscinas de pedra que se chamavam lagares. As uvas eram colocadas nelas e as pessoas pisavam para espremer o líquido. O que saía dos bagos escorria para um tanque menor que ficava em um plano mais baixo. As leveduras, que é um nome chique para fungos, começavam a agir naturalmente, transformando o açúcar em álcool. Com os recursos da época que eram limitados, o processo era sem muito controle e o resultado nem sempre era o esperado. Esse processo super simples se manteve basicamente inalterado por milhares de anos. O primeiro grande avanço da vinicultura só veio no século XIX. Louis Pasteur estudou vinhos durante alguns anos e descobriu que as leveduras eram as responsáveis pela fermentação e que bactérias podiam estragar o vinho. A partir dessas descobertas, foi possível controlar a fermentação e evitar a contaminação, que podia tornar o vinho vinagrado ou desagradável. O segundo avanço se deu através do controle de temperatura e de uma preocupação maior com a higiene. Apesar de existirem relatos de fermentação com temperatura controlada desde a época dos romanos, que colocavam barris com mosto em processo de fermentação dentro de um rio para baixar a temperatura, a vinificação com controle de temperatura exata só surgiu realmente em meados dos anos 60, 70. Esse controle é especialmente importante nas regiões mais quentes. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida e desordenada é a fermentação. E se a temperatura passar de 40 graus, as leveduras morrem e a fermentação é interrompida. E quando acontece isso, é bem difícil a fermentação recomeçar sem estragar o vinho. O entendimento de todas as reações químicas que acontecem no processo de vinificação causou uma grande melhora na qualidade dos vinhos durante esse período. E é por conta disso que hoje em dia é bem raro a gente encontrar um vinho cheio de defeitos. Tá, o vinho pode até ser simples e sem grandes qualidades, mas na maioria das vezes dá para beber sem problemas. O enólogo toma várias decisões durante a vinificação. A gente não precisa entrar em todas elas hoje, mas a gente vai te explicar as mais básicas. Boa parte dos vinhos mais conceituados do mundo são produzidos de maneira relativamente simples. Vários especialistas dizem que o ideal é intervir pouco para não mascarar a qualidade da uva no produto final. Vamos ver como são feitos alguns tipos? Então vamos começar pelo tipo mais conhecido, o vinho tinto. A primeira etapa é colher as uvas maduras e selecionar as melhores entre elas. Em seguida, elas são colocadas em tanques e esmagadas para que o suco saia dos bagos. Já ali, as leveduras começam a fermentar o mosto, transformando o açúcar da fruta em álcool. Esse processo de fermentação gera gás carbônico, que faz as cascas flutuarem na parte superior do tanque. Elas entram em contato com o líquido e são as responsáveis por dar cor ao vinho. Uma vez fermentado, o líquido é drenado do tanque e separado das cascas. Existe também a opção de prensar as cascas para extrair mais cor e mais taninos. O líquido resultante, um vinho de prensa, é adicionado ao vinho que foi separado das cascas. A etapa seguinte é a maturação, ou envelhecimento do vinho. Quando em barricas de madeira, o contato com essa superfície adiciona mais camadas ao sabor da bebida. Em seguida, vem a estabilização e filtragem desse vinho, etapa que serve para evitar que alterações indesejadas aconteçam depois do período de armazenamento prolongado e para remover partículas que o enólogo considera dispensáveis. Por último, a gente tem o processo de engarrafamento e rotulagem da bebida. E pronto!
o nosso vinho tinto está pronto para comercialização e consumo. E agora vamos falar de um dos queridinhos do momento, o vinho rosé. Os rosados são feitos de forma muito parecida com os tintos, mas com uma diferença essencial. Eles são separados das cascas durante a fermentação, depois de um período bem curto, algumas horas só. Esse tempo é determinado pelo enólogo de acordo com a cor que ele quer que o seu vinho tenha, porque é o contato com as cascas que dá cor à bebida. Então, quanto mais tempo o líquido estiver em contato com a casca, mais escuro ele vai ficar. É de costume que os vinhos rosados pulem a etapa do envelhecimento em tanques ou barricas, para preservar ao máximo os seus aromas de fruta. E o vinho branco? É só a cor dele que é diferente? Do mesmo jeito que o rosado, a grande diferença aqui é o contato com as cascas. Logo depois da etapa da prensagem das uvas, é feita uma decantação para separar o líquido das cascas. E por conta disso, é possível fazer um vinho branco com uvas tintas, mas a grande maioria é feito com uvas brancas. De resto, o processo é igualzinho do vinho tinto. Existe também um processo chamado surli, ou em português, borras finas. É uma técnica de amadurecimento na qual o vinho envelhece em contato com as borras que sobram depois da fermentação. No processo comum, depois da sedimentação da borra, o vinho seria transferido para um novo recipiente e ficaria sem esse contato com as borras do seu envelhecimento. Já na técnica surli, o vinho segue dividindo seu espaço com essa matéria orgânica por períodos que podem variar de 2 meses até alguns anos. Durante esse tempo, as borras interagem com o líquido e mudam as características do vinho. Já os espumantes têm várias formas de serem produzidos. A grande maioria começa muito parecido com um vinho branco. A forma mais antiga de produção se chama método ancestral. Nele, o vinho é engarrafado no final da fermentação. Assim, ele termina o processo dentro da própria garrafa e conserva o gás carbônico originado na fermentação, que seria perdido se o vinho ainda estivesse no tanque. Poucos espumantes atuais são produzidos dessa forma. O mais famoso talvez seja o Petinat, que faz sucesso entre os amantes de vinhos naturais. O método mais conhecido de produção de espumantes é o champenoise, ou método tradicional. É o método de vinificação usado em champanhe e resulta em vinhos bem encorpados e com bolhas bem pequenas. Depois que o vinho branco, que dá base ao espumante, está pronto, o vinho é engarrafado com uma mistura de borras finas, leveduras e açúcar. Na garrafa começa uma segunda fermentação, que aumenta um pouco a graduação alcoólica do vinho e resulta nas bolhas. Durante essa segunda fermentação, as garrafas são armazenadas inclinadas para baixo e são rodadas de tempo em tempo. E quanto mais tempo elas permanecerem nesse processo, que se chama autólise, mais aromas de fermentação e complexidade adquire o vinho. Depois do período de autólise, é feita a degola. As garrafas são postas de cabeça para baixo e têm os seus gargalos resfriados. Então, elas são abertas e com a pressão do próprio gás carbônico, as borras finas são expulsas da garrafa. É adicionado o licor de expedição, que é uma mistura de vinho e açúcar para equilibrar o vinho. Um champanhe brut tem entre 8 e 10 gramas de açúcar residual por litro, mas mesmo assim parecem secos na boca. Isso é por conta da ótima acidez natural que esses vinhos têm. E os prosecos, hein? Será que eles são elaborados da mesma forma? Os prosecos são elaborados através de um método que se chama charmat e é a forma mais comum de se fazer espumantes. Nesse caso, a fermentação não acontece na garrafa, e sim em grandes tanques fechados. Terminada a segunda fermentação, os vinhos são engarrafados com o gás natural do próprio processo. O resultado são vinhos mais leves, delicados e aromáticos. Talvez seja por isso que eles fazem tanto sucesso. Pronto? O processo geral de produção de um vinho agora ficou mais claro pra gente, né? Cada etapa é importante e as diferenças entre os métodos são cruciais. Eu sei que são muitas informações, então se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai esclarecer todas, tá? Eu vejo vocês no próximo Aprendendo com a Mistral, aqui no Mistral On, o canal mais completo do mundo do vinho. Até lá! Beba com moderação. Inscreva-se no nosso canal.